Tua palavra de amor, eu gosto de escutar. Tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Jesus ficou profundamente comovido. Perguntou: onde o colocaste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos do cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, o irmão do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai e deixai caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Sentados. Meus irmãos e irmãs, a gente vai recapitulando. Jesus vai para aquele deserto, ali ele fica 40 dias. É interessante que naqueles 40 dias, Jesus é tentado pelo demônio, usando a própria palavra de Deus. Não diz na palavra que se você pular daqui, os anjos te sustentarão? Se você tem fé, mande que essas pedras se tornem pães. O demônio muitas vezes usa até a palavra de Deus para tentar. A gente pode até dizer assim: quantas pessoas escutam a palavra, mas ainda estão mortos. Mortos para Deus, mortos diante da graça de Deus. Mas Jesus vence o demônio e vem caminhando, junta com seus discípulos, passa junto ao poço de Jacó, encontra uma samaritana, uma pecadora pública, pede de beber àquela mulher, e aquela mulher diz: você, um judeu, pede beber para mim, que sou uma samaritana? Se você soubesse quem te pede, você que pediria, eu te daria uma fonte de água viva. Como pode, Senhor? Como pode fazer isso? Mostra. Vai chamar seu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, já teve 5, que tem não é seu. E ela se torna logo de cara uma anunciadora de Jesus. Venham ver, ele fala da minha vida, ele é um profeta. Mas para que ela possa realmente enxergar, oferecer totalmente nas mãos de Jesus, a gente vai um pouquinho mais à frente. Jesus depara com um cego de nascença. Cego de nascença, como diz alguns daqueles judeus, você nasceu no pecado. Quer ensinar para nós que conhecemos a palavra de Deus? Você que nasceu no pecado porque nasceu cego. E Jesus faz o barro do chão, abre os olhos daquele cego, manda que vá na piscina, se lava, como se um novo nascimento acontecesse, uma nova criatura. Se o primeiro homem veio do barro também, eis que Jesus renova a visão daquele cego de nascença, para que ele enxergue quem é o Cristo, para que eu possa crer nele. Você está falando com ele, disse Jesus. Interessante, meus irmãos, enquanto Jesus está ali, chega um recado para ele dizendo: aquele que você ama morreu, ou está doente. Antes diz assim: está doente. Aquele que você ama está doente. Eu posso dizer, meu irmão, minha irmã, sem medo de errar, aquele que ama é cada um de nós. Ele ama cada um de nós. Ele não somente veio fazer de nós uma fonte de água viva, ele veio abrir os nossos olhos. Mais do que isso, ele veio nos arrancar deste sepulcro. E aí que está o bonito. Jesus diz:
Essa doença é para a glória de Deus. Sim, para a glória de Deus. E Jesus ainda fica ali, de repente ele sai, encontra Marta no meio do caminho. Marta, né? Da última vez que a gente viu o nome de Marta, 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 porque você se preocupa com tantas coisas, Marta? Maria escolheu a melhor parte, sentar e ouvir o que Deus tem para falar, o que Jesus tem para falar. Mas agora Marta vem ao encontro, aquele que você ama morreu, já faz 4 dias. É interessante que Jesus diz, onde vocês colocaram, Jesus fica compungido do coração pelo testemunho de Marta. Eu creio que você é o enviado de Deus. Jesus sente no seu coração, graças a Deus que eu consegui Marta. Marta já acredita. Ele viverá, seu irmão. Eu sei que ele viverá na ressurreição do último dia. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ué. É difícil da gente entender. Será que Jesus pode fazer isso? E vai lá e aponta, é aqui que ele está. Uma pedra muito grande. Ainda ontem eu fui pregar, logo depois daqueles trovões, né, bem forte que deu ontem à tarde. Eu falei assim, estão removendo a pedra, né? Estão removendo a pedra, os trovões que aconteceram ontem à tarde. Eu falei assim, está mexendo as pedras. E é tão importante mexer nas pedras do nosso coração. É preciso abrir este coração. É preciso que Jesus chame cada um de nós, venha para fora, venha para fora. E foi isso que Jesus fez. Antes Jesus chorou. Quando Jesus olhou o seu coração, eu digo o seu coração, quando Jesus olha o nosso coração e vê muitas vezes muitos corações já mortos para este mundo, Jesus chora. Como ele teve sede naquela cruz, como ele sentiu muitas vezes até abandonado naquela cruz. Por que me abandonaste? Tenho sede. Da mesma forma, Jesus chora por cada um de nós e diz, venha para fora. A palavra de Deus já havia prometido através do profeta Ezequiel que o meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas. Ó meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas. É preciso que nós cristãos coloquemos bem forte isso. Eu estava morto e o Senhor me chamou à vida. E eu tenho que viver uma nova vida. Uma nova, quem nasce da carne é carne, mas é preciso nascer agora do Espírito, diz São Paulo na carta aos Romanos. Muitos vivem na carne, pensam que estão dono do mundo, vivem neste mundo, faz tantas coisas e acham que tem a vida inteira pela frente, mas vocês estão mortos. Muitos daqueles que acham que são donos de si próprios, muitos daqueles que acham que quem é Deus da vida deles são eles mesmos, na verdade estão mortos. E nem tanto aqueles tão humildes, tão simples, que ama a Deus, está mais vivo, vive mais a graça do que tantos outros. O profeta dizia, eu vou conduzir-vos à terra de Israel, vou tirar das vossas sepulturas e colocar Israel, o nome Israel, né? Povo de Deus. Ou somos povo de Deus, Israel, ou não somos nada. Aquele povo dizia, eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Abraão. Muitos daqueles que crucificaram Jesus diziam, nós somos filhos de Abraão, porque nascemos e vivemos conforme a regra de Abraão, ou conforme a lei de Moisés. Sim, nós somos filhos de Abraão. E Jesus dizia, vocês não sabem nada. Vocês não sabem nada. Se tivesse visto pelo menos um dia a vida de Deus, um dia a vida de Deus.
É interessante, meus irmãos, que eu fui no médico em Caruaru, e eu com o médico, nós ficamos 1h10. Falou assim, nossa, um médico gastou tudo isso numa consulta, né? E tinha gente esperando lá fora, que eu fiquei até com vergonha das pessoas esperando lá fora. Mas tanto ele falava das coisas que existiam aqui dentro, né? Aqui tem uma veia, aqui tem não sei o que, aqui tem não sei o que. Eu falei assim, como é que é lá no céu? Como é no céu? O senhor não está olhando aqui dentro agora, está? Mas o senhor imagina tudo como é lá dentro. Do mesmo jeito, eu não estou olhando lá dentro do céu, mas eu imagino tudo como o senhor tem revelado. Ah, mas eu vi através, quem sabe, de um ultrassom. Eu vi através de uns exames. Eu estudei isso, né? Ah, você estudou isso. Eu digo, meus irmãos e irmãs, mas muita gente já estudou tantas coisas. Mais do que o estudo é você saber como funciona todas as coisas. E à medida que como vai descobrindo o funcionamento, o que eu posso fazer, né? Diante do funcionamento de todas essas coisas, você começa a imaginar e começa como que agir de uma forma diferente de uma pessoa que não conhece. Do mesmo jeito, quanto mais nós deixamos o Espírito de Deus conduzir nossa vida, mais nós vamos penetrando as coisas de Deus, nós vamos saindo da nossa sepultura e vamos sendo introduzidos nesta terra de Israel. Eu digo assim, povo de Deus, somos povo de Deus. Hoje em dia, quem sabe quanta mistura dentro da igreja, quantas doutrinas nós inventamos, quantos caminhos nós queremos seguir, quantas coisas às vezes a gente até critica o padre, ou critica o bispo, ou critica a igreja. Muitos hoje em dia falam até mal do Papa, né? Acham que são melhores do que o Papa. Muitos acham que fazem, ou que podem, ou que pensam. Mas quem pode penetrar, senão aquele que conhece cada vez mais profundo as coisas que são do alto? Então, meus irmãos, quanto mais o Espírito Santo, nós vamos abrindo sob a ação desse Espírito Santo, mais nós vamos penetrando o lugar dos anjos, o lugar dos santos, o grande cenário que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Como Ele nos amou e chorou diante de nós, diante do nosso sepulcro. Mais do que chorar no sepulcro, ali no cemitério, é chorar olhando para o seu irmão e saber que seu irmão está morto para Deus. A mãe, um dia desse, eu estava celebrando ontem mesmo ali também na coisa, eu falei assim, cadê meu irmão, minha irmã? Cadê meu sobrinho, minha sobrinha? Cadê meu neto, minha neta? Cadê? Ah, está fazendo faculdade, muito bem. Ah, está passando nos exames, muito bem. E diante de Deus, nada. O resto fica. O resto fica. A história de que padre, de uma beata, eu não lembro o nome da beata, que já estão querendo beatificar, mas a mulher que era muito temente a Deus, que queria fazer a vontade de Deus, parece que é o padre Paulo Ricardo que contou a história, né? E contando e falando assim, de repente ela conheceu um rapazinho na igreja e ela quis assumir um compromisso, casou diante de Deus na igreja. Depois de casados, ela ficou grávida. E o médico, quando olhou no ultrassom e disse assim, a criança é anencéfala, a criança não tem cérebro, é melhor você abortar. Ela falou, não, é Maria Cristina, eu não vou abortar Maria Cristina, é a filha que Deus me deu, é a filha que Deus me deu, eu não vou abortar. E realmente foi até o final da gravidez, nasceu Maria Cristina, ela batizou Maria Cristina bem rápido, com 2 horas, Maria Cristina morreu. Passou mais um tempo, ela ficou grávida de novo.
sempre temente a Deus, sempre na presença de Deus. Ué, mas por que Deus não podia evitar, como disseram, Ele que abriu os olhos do cego, não podia deixar que Lázaro morresse? Por quê? Não podia ter curado Lázaro? Talvez a gente queira entender os caminhos de Deus conforme os nossos caminhos. Aquela mulher passou um tempo, ela ficou grávida de novo. E quando fizeram o raio-x, disseram assim: a criança só está o tronco, ela não tem as pernas, ela não tem os membros, ela não tem a metade do corpo. É melhor você tirar essa criança. Ela disse: não, é um rapazinho, é João Paulo o nome dele, né? E eu quero João Paulo, é meu filho, é o filho que Deus me deu. E ela esperou até o último momento, e nasceu aquele menino todo deformado, completamente deformado. Ela, com muita alegria, foi lá bem rápido, batizou a criança, né? E aquele menino, com 5 horas depois, aquele menino morreu. Está na mão de Deus, Maria Cristina e João Paulo. Passou um tempo, essa mãe descobre que está grávida de novo, e agora? Mas você poderia ter evitado, você já perdeu 2, você poderia ter feito outra coisa, né? Poderia ter evitado esta criança. Não, eu estou para fazer a vontade de Deus. Essa mãe fica, e no 5º mês, o exame de ultrassom vê, a criança é perfeita. A criança está completamente perfeita, que bom, que ótimo. Mas doutor, eu sinto um negócio na minha boca. E o doutor foi olhar na boca daquela mulher. O câncer estava tomando conta da boca daquela mulher. E olhou de um lado e olhou de outro, falou: você vai ter que sacrificar a criança, porque você vai ter que fazer um monte de quimioterapia, um monte de situação. Não, eu quero agora Francisco. O nome dele vai ser Francisco. Eu quero receber Francisco. Quando Francisco nascer, eu vou cuidar da minha doença. Mas primeiro Francisco, depois eu. E aquela mãe esperou o 9º mês, a criança nasceu, e nasceu perfeito, e levou correndo para ser batizado, e foi batizado com o nome de Francisco. Ela até levou diante do Papa, ela era da Itália, lá de Roma mesmo. Ela mostrou para o Papa, naquele tempo era o Papa Bento XVI, ela mostrou aquela criança, ainda tiraram uma fotografia. Ela já não tinha mais um olho, nem um ouvido, ela com um tampão no rosto, o câncer já tinha tomado uma parte do rosto dela, e adentrou o câncer, tomando conta da metade do corpo dela, né? Mas ela foi lá e apresentou diante do Papa com muita alegria, tirou fotografia de Francisco, e Francisco sendo abençoado pelo Papa. Voltando para casa, aquela mulher senta em casa, olha para o menininho crescendo e diz: o que eu vou deixar para ele? Vou deixar uma carta. Francisco, talvez quando você tivesse bastante consciência, eu não estarei mais aqui, mas você estará com seu pai. Nós sempre te amamos, como eu sempre amei Maria Cristina, como eu sempre amei João Paulo. Da mesma forma eu te amo também profundamente. Quisemos e aceitamos você como vontade de Deus. Que alegria que você está no meio de nós. Alegria que você seja o amigo do seu pai, o seu pai seja o seu amigo. Escreveu uma carta maravilhosa para o filho, dizendo: se eu não estiver aqui, eu estarei com seus irmãos lá na casa do Pai do céu. E lá da casa do Pai do céu, eu estarei intercedendo para que você tenha muita saúde, que você seja feliz, e muito mais, que você tenha muito a graça de Deus, a luz do Espírito Santo na sua vida. Escreveu aquela carta todinha e deixou aquela carta, não demorou muito tempo, ela morreu. A gente fica imaginando: meu Deus, né? Estão com o processo de beatificação dessa mulher, mas foi a descoberta de Deus e a aceitação da vontade de Deus que suplantou, vamos dizer, todas as vantagens humanas. Eu vou por causa de uma criança, por causa de um bebê,
ou como disse o outro, né? Por causa de um monte de massa. Como é que diz? Um monte de massa, sei lá como é que diz, na minha barriga eu tiro isso. Uma massa de células. Né? Uma pessoa que assinou um abaixo-assinado para manter os ovos, para que as pessoas não destruam os ovos dos passarinhos, ela não quis assinar um abaixo-assinado contra o aborto, porque diz, é uma massa cheia de células. Então, meus irmãos e irmãs, a gente começa a olhar assim, como as pessoas invertem a situação no mundo, como o mundo muitas vezes está invertido. Em vez de estar fora vivendo junto com Jesus, não, estão dentro dos sepulcros. Lázaro, venha para fora. É como se Deus estivesse dizendo a cada um de nós: eu quero levar vocês de volta a Israel, que seja um povo de Deus, um povo verdadeiro de Deus, não um povo pela metade, não porque é um filho de Deus enterrado, não, é um Deus, povo filho de Deus que brilhe nesta terra, que seja sinal de luz, sinal de esperança, sinal de fé, sinal de graça, que seja fonte de água viva também para os outros, para outros irmãos, para outras pessoas, como Lázaro também foi para Marta, Maria e toda aquela família, meus irmãos. Como é necessário que a gente seja luz dentro da nossa casa, para a nossa família. E é ali que nós começamos, ali o grande processo da santificação daquela beata, que eu não lembro o nome agora, né? Mas que está em processo de beatificação, é ali, diante do compromisso que ela assumiu diante de Jesus. Diante de Jesus. Nós temos pessoas aqui na nossa igreja que viram seus filhos, perderam seus filhos e aceitaram a vontade de Deus. Não é fácil, não é fácil, não é? Você que é mãe, imagina você perder o seu filho diante dos seus olhos e você sem poder fazer nada. Está na mão de Deus, está na mão de Deus, está na mão de Deus. Imagina Marta, Maria, a tristeza de tantos amigos de Lázaro. Ele está morto, ele está no sepulcro. Não, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Venha para fora, venha para fora. Tenha os olhos abertos, não mais daquele cego de nascença, não daquele que nasceu no pecado, mas aquele que é lavado agora para uma vida nova. Seja uma fonte, como aquela samaritana que havia pecado tanto, mas agora se torna uma fonte de graça para tantos outros que precisam dessa graça. Precisamos vencer os demônios do deserto desta vida. E somente pela nossa fé, pela busca constante da força e do poder do Espírito Santo, é que podemos vencer todos os demônios deste mundo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, não vai fazer mais. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, comunhão dos remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Jesus chama cada um de nós para fora, nos arranca do poder da morte para uma vida nova. Isso ele fez através da cruz. Naquela cruz, mesmo quando ele se sentiu abandonado ou com sede, ele foi até o fim. Eu ainda dizia a Dom Rui: porque fez trevas da meio-dia até as 3? Os demônios queriam vencer a todo custo, escurecer o céu, escureceu o céu. O demônio queria ser vencedor, mas Jesus até sentiu abandonado, sentiu sede.
mas ele venceu naquela cruz. Nos pés daquela cruz, só quem permaneceu de pé foi Maria, porque ela não tinha o pecado. A mãe de Jesus, preparada desde antes para trazer para nós o caminho da luz, o caminho da vida, ela não tinha o pecado. Embora fosse mãe, diante da cruz do seu filho, diante de todo o sofrimento da sua única família, ela permaneceu de pé. Vamos colocar ao lado de Maria. Eu quero que você tome a mesma atitude de Marta. Meu Senhor, Lázaro está no túmulo. Coloque a mão no seu coração. Diante da cruz de Jesus, quem você acha? Da sua casa, da sua família, das pessoas que você ama, sim, que você ama, que ainda precisa nascer de novo, precisa nascer para a vida, nascer para a luz, nascer para a graça de Deus. Coloca pelas mãos de Maria aos pés da cruz. O sangue de Jesus que foi derramado não foi em vão. Foi a forma que ele achou para abrir nossos sepulcros, pela cruz, pelo sangue derramado, pelo seu coração aberto. Maria ali intercede. Aquele irmão, aquela irmã, aquele primo, prima, tio, tia, aquele vovô e vovó, aquela pessoa que diz: meu marido não tem jeito, ou minha esposa não quer saber. Ainda ontem eu vi uma filha dizendo: minha mãe reza, mas não quer saber, não quer saber da gente. Às vezes rezamos sim, mas falta o amor, falta a graça. Sim, quantas pessoas nós podemos apresentar diante dessa cruz? E Maria, mãe de Jesus, está ali. Que Nossa Senhora reze, interceda por esses irmãos e irmãs, pessoas que nós amamos e que ainda não ganhamos para Deus. Peçamos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora. Marta, Marta, porque se preocupa com tantas coisas. E, no entanto, Marta era aquela mulher ativa, sim, mas que compreendeu que Jesus é o enviado do Pai. Ela compreendeu isso tão forte. Como nós precisamos de pessoas também ativas na igreja, não somente que cumpriam uma regra. Tinha tantos que cumpriam regras e acabaram condenando Jesus, colocando Jesus conforme a lei de Moisés, conforme a lei. Acabaram crucificando Jesus. Precisamos de pessoas sim que indaguem, que falem, que rezam, que intercedam, intercessores. Eu digo assim, como precisamos de intercessores na igreja? Pessoas que movam através da fé, que o Espírito Santo seja conduzido através dela, que se torne uma nova samaritana, uma nova samaritana, que do seio seja uma fonte de água viva. Por nós, coloca a mão no coração, olha para a cruz agora, né? Diante dessa cruz, eu posso ser uma testemunha viva do teu amor. Você deu a vida por amor a mim. E como Marta, eu quero correr bem forte, dizendo: ali é o caminho, é pela cruz o caminho. O próprio Senhor disse: tome a sua cruz, siga-me. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Senhor, faça de nós
mensageiros da paz, mensageiros do amor, mensageiros da graça, mensageiros do grande projeto de Deus, como famílias restauradas, como um povo restaurado, como um povo que vive, um povo que acredita, um povo que proclama o teu senhorio sobre nossa vida. Ao lado de Maria, ela não estava só, estava João, e era chamado discípulo amado. Você com a mão no coração, eu posso ser o discípulo amado. Aquele que o Senhor amava morreu. Eu quero ser um discípulo amado. E eu sei que eu sou um discípulo amado. E tanto ele amou, que ele teve o privilégio de ficar ao lado de Nossa Senhora. João ficou ao lado de Nossa Senhora, até da cruz. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E diz João, a levou para casa. Assim nós levamos Maria. E daí? Se tem tantos evangélicos que diz, vocês adoram Maria, não, nós simplesmente levamos para casa. É a ordem do Senhor naquela cruz. Eis aí tua mãe. E como precisamos ser cumpridores, não doutrinários, mas cumpridores da vontade de Deus. Que o Espírito Santo remova a pedra do nosso coração, que possamos sentir o amor de Deus, como estava no coração do discípulo amado João. Peçamos a intercessão da mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa. Naquele momento da cruz, ou quem sabe naquele momento do sepulcro, houve tantas lágrimas, o próprio Jesus chorou. Choramos as pessoas que nós amamos. Não é falta de fé, muito pelo contrário, é saber tanta coisa que nós enfrentamos nesta vida. Jesus mesmo naquela cruz fez trevas durante 3 horas. Os demônios não queriam, mas Jesus venceu. E no momento que Jesus reclinou, o céu se abriu, a terra tremeu, os túmulos se abriram. Diz em uma das passagens bíblicas, os sepulcros se abriram, muitos mortos se levantaram. Aquela pessoa que já partiu do meio de nós, pessoas que nós amamos nesta terra, pessoas que já foram, entes queridos que você já perdeu, pessoas que você amou, como um Lázaro, como Marta também, como Maria, ficou lá triste, sentadinha no seu lugar, chorando a partida de Lázaro. Coloque diante da cruz de Jesus as pessoas que nós amamos e que já partiram do meio de nós. Estenda a sua mão. Jesus foi erguido, e só através dessa cruz alcançamos o céu. Acolhei, Senhor, as almas dos nossos entes queridos que já partiram. Muitas vezes ofereceram também aqui nesta terra, como esta mãezinha que a gente contou a história, ofereceu a sua vida pelos seus filhos. Tantos que oferecem sua vida. Recebe, Senhor, os nossos entes queridos, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morrer. Que os anjos de Deus acampem de redor de nós e não nos permita, muitas vezes, que caiamos nas tentações do mal deste mundo.
como Jesus, depois de vencer as tentações, os anjos vieram para salvar. Que os anjos de Deus que o Senhor colocou para nós possam nos proteger, nos livrar de todo mal. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Que o Senhor nos proteja pelo sangue derramado na cruz, pelo seu coração que foi aberto pela lança dos nossos pecados. Que Ele abra o sepulcro do nosso coração, que Ele faça brotar uma água viva da nossa vida e dê visão para que a gente enxergue principalmente as profundezas de Deus. Nós pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos colocar tudo isso no altar do Senhor. Amém. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, concedeu aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por esse sacrifício, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou seu amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando do túmulo, compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado. Por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e todos os santos, nós aclamamos, cantando todos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas,
Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Sua oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Te amar, porque não te ama. Te adorar, porque não te adora. Esperar, porque não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Toda a igreja te ama. Te amar, porque não te ama. Te adorar, porque não te adora. Esperar, porque não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Eis, irmãos e irmãs, o grande mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora a Pai Santa, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão aos céus. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos ação de graças, esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai como dada a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentamos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, tantos outros santos e santas, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade da vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José Rui, com os bispos do mundo inteiro, os nossos padres, de modo especial aqui da nossa cidade, e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos, irmãs, parentes e amigos, pessoas que já partiram desta vida. Todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e